Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz que Eleva. Você já deve saber que esse podcast foi criado com uma única intenção: trazer histórias inspiradoras, né? Nós queremos trazer aqui pessoas que inspiram, nós queremos que você conheça histórias de vida. Já passaram tantas pessoas por aqui, mas a nossa convidada de hoje, gente, vou falar um pouquinho aqui antes de você conhecê-la, antes de a câmera pegar ela aqui, a minha convidada de hoje. Ela é referência quando o assunto é oportunidade de emprego, gente. Carreira, oportunidade de transformação através do trabalho. Ela é uma profissional que não apenas divulga vagas, viu, de emprego, mas ela incentiva histórias, recomeços, novas possibilidades. Ela é especialista em recursos humanos, palestrante e ela usa a sua influência nas redes sociais para conectar pessoas no mercado de trabalho e oferecer orientação e motivação para essas pessoas que estão em busca de emprego. É a Raquel Albuquerque. Muito bem-vinda, Boa Raquel. Que noite. prazer receber você aqui, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, uma honra, viu, participar. Conheço aí de longa data, admiro também. Quando as pessoas falam da gente, eu acho que a gente até vai uma reflexão, né? Olha onde a gente, né, nossa história, ouvir por outras pessoas. Só que eu também estava aguardando ali para entrar e pensando, a tua trajetória também é muito bonita. E de onde eu te conheço, e toda a caminhada, e a gente da comunicação vive se esbarrando, assim, nesses momentos maravilhosos. Verdade, né, Raquel? Muito obrigada, viu? É uma honra conversar com você. Eu vejo, Raquel, até eu mesma já. Quantas vezes eu já, Raquel, divulga essa vaga para mim. Aí tu me diz, Irine, essa área tá difícil. Eu vejo que você é meio que um termômetro. Fala pra gente, as pessoas que ainda não conhecem a Raquel, como foi essa inserção? Como foi que você teve esse start para dizer, gente, eu vou começar a divulgar vagas e eu quero me especializar em recursos humanos? Então, em 2000, eu sempre trabalhei no varejo, né? E sempre, todos os anos, vinha a um gerente para mandar em mim, que a gente fala, né? Eu sei fazer tudo que ele faz, mas aí não faltava o tal do canudo. E aí eu fui estudar mais velha, quando eu pude pagar, quando eu quis sentar naquela cadeira de faculdade. E aí eu ia cursar administração, eu falei, não, tem muita, tá, deu boom da administração, quero fazer uma coisa diferente, né? E fui cursar recursos humanos, mas estava estudando despretensiosamente. Em 2019, eu tive um curto período de desemprego, e aí, de acordo com o que eu procurava essas vagas, eu comecei a apostar, porque eu via que as pessoas diziam que não tem emprego, não tem emprego, Não tem e eu vi, não tem oportunidades. oportunidade, e dizem que, inclusive, usam até a expressão, que é o QI, é quem indica, que eu Isso. sou até a favor dele, às vezes ele funciona super, depois te explico como, mas assim, e aí eu assinava aquelas contas premium, né, desses aplicativos de emprego e via todos os dias 60, 70 vagas para cá. Eu falava, será que essas pessoas têm acesso? Eu queria levar isso para essas pessoas que estão passando. O meu período foi curtíssimo, mas eu via que tinha amigos que ficavam ali muito tempo. E aí eu comecei a postar essas vagas, inclusive caiu no gosto de alguns influenciadores que as pessoas iam pedir emprego. Olha, segue lá a Raquel, que inclusive na época era um outro arroba. E aí nós fomos de uma conta de 900 seguidores, igual é de todo mundo, para 20 mil, 40 mil, e hoje nós Isso mesmo. somos mais de 60 mil pessoas, né? Olha E só. aí, só um adendo que as pessoas começavam a me encontrar na rua e diziam, olha, aquela menina é a menina das vagas, é a menina da... De Eles que escolheram onde? o meu É. arroba. E eu fiz igual Ah, luva de pedreiro. Eu falei, se eu ficar ali com... se eu me invocar, como diz o Acreano, vai ser é. pior. Então eu adotei, fiz A igual... menina das Sim, vagas. porque o Acreano tem muito isso da menina. Eu já tô Tem. com 40 anos, mas esse É. é a maninha, né? E É. aí ficava, olha, aquela menina das vagas. É Eu a falei, quer menina saber? das Eu acho que eles vagas. já adotaram, já escolheram o meu novo arroba. E eles mesmo que... E eu adotei. Hoje Ah, estamos lá. eu vejo, eu mesma. Gente, olha, quando foi pra gente te convidar, eu falei, vamos convidar a menina das vagas, mesmo te É, conhecendo, sabendo o teu nome, então. Mas, Raquel, o que te levou a escolher? Você falou agora que foi essa tua experiência. E fala pra gente como que você
a tua sensação de poder conectar, ajudar pessoas, que eu imagino, porque quando a gente precisa do seu apoio, eu vejo que, pelo menos comigo, você não teve a cara de cobrar, né? Vou cobrar. Eu vejo que você fez mais por uma questão social de conectar pessoas e Isso, ajudar as pessoas. isso. E os teus seguidores são pessoas mais classe C mesmo, as pessoas que estão desempregadas. Qual é essa sensação de poder ajudar? Então, é dividida em dois momentos, né? Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe, tive a gravidez e a adolescência dela, tão preocupante que as mães da gente têm, né? E aí, quando a gente é mãe jovem, parece que a vida fala assim, agora ou você vai ou você vai. A vida meio que empurra, sabe? E aí, isso maturou muito, né? E aí, quando eu fui pro Instagram também, eu tive depois que muitas mães passaram a me procurar, né? Ajuda o meu filho. E eu falo hoje que eu sou a amiga dos Uber, eu entro no Uber, o Uber me conhece. Tudo bem, a minha filha, o meu filho. É, E eu falo que todo mundo conhece alguém desempregado, um é, vizinho, um tio, né? isso. Hoje ajuda muita gente. E aí eu fiquei eu estendi o braço que eu queria que tivessem me estendido lá atrás. E hoje, como mãe, eu digo, se você lá na frente topa com um filho meu também, né? Eu acho que a É, vida devolve, sabe? com certeza. Eu acho que todo bem que a gente vai deixando ali, a vida devolve. Eu sempre tive muito isso. Lá atrás eu dizia que era a corrente do bem, e foi um boom da corrente do bem, porque crescemos muito rápido. E sempre eu colocava os depoimentos como mais um, menos um, eu colocava assim, mais um, menos um todo santo dia. Nossa. Porque eu recebia muitas mães, solo principalmente, dizendo, Raquel, eu não tenho um pacote de biscoito, hoje não tem jantar na minha casa. Isso, inclusive, em um período foi ruim para mim, porque eu estava absorvendo aquilo. Eu queria ajudar todo mundo, Emocionalmente, né? A gente emocionalmente foi. não sabe fazer um filtro Isso, às não vezes, né? sabe, né? E hoje, frequentando, inclusive, o espiritismo, eles falam que você quer ser filtro ou esponja. E eu aprendi, né? O problema não é meu, mas eu vou te ajudar, sabe? Assim, mas hoje eu consigo contornar melhor. Eu sofri lá no início, quando eu lia esses depoimentos, eu falava, eu tenho que parar de brincar de ser Deus, porque eu não posso É, intervir aqui e ali. E eu fui aprendendo a fazer de outras formas, né? E eu fui dar cursos gratuitos, que eu achava que ajudava mais pessoas. Eu tenho muitos amigos que têm ONGs, OSCs, que dão. Essa época é uma época de muito sacolão. Eu não sou é. contra, sou a favor, mas eu falo, gente, será que não é melhor o emprego? Ai, Porque a ele vai. A oportunidade. oportunidade, é a dignidade, né? Tem uma música do Fagner que diz, né? É, Sem o seu trabalho, um homem não tem honra. Então, assim, verdade. vai botar o sacolão, vai botar o alimento na vida daquela família o ano inteiro. Vai É, ajudar muito mais pessoas. Então. crescimento de uma sociedade como um Então, todo, né? antes de entrar aqui, eu abri e estava vendo mesmo as mortes do Rio de Janeiro. De cada 3 pessoas que morreram, um não tinha o pai na certidão de nascimento, né? Que Olha é a só, base, a base. pai e mãe. Então, assim, quantas pessoas não tiveram oportunidade? Então, eu acho, né, que é um compromisso, é uma obrigação nossa que tivemos mais instrução, igual você falou para mim, que o seu podcast é um ponto de apoio, assim, que eu falo, que é um sonho que você falou. É um Eu acho sonho. muito bonito. Então, assim, a gente tem o corre do dia a dia, É, a gente tem nossa fonte de renda, mas por que não ser 1% melhor? 1%. Todos os dias, eu É falo, verdade. todos os dias eu falo, é 1%, É verdade. né? Com a É. caridade, com a bondade, E é isso, vamos seguindo, né? É. Enquanto der certo, eu tô por Mas lá. tá certíssimo. Eu penso assim, né? Eu como cristã, Raquel, eu penso que você falou agora há pouco daquilo que devolve. É dessa forma que Isso, para a gente, que nós que somos cristãos, acreditamos que é a lei da colheita e semeadura, né? Então, todo dia a gente plantar amor, plantar oportunidade. Por que não ajudar? Né? Por que exatamente. não levar um pouco? Eu já recebi as pessoas aqui, eu participo de alguns projetos também. Alguns projetos, inclusive, a gente publica para ver se atrai pessoas para nos ajudar, né? Porque assim, a palavra de Deus fala que uma mão direita faz, a esquerda não Isso, precisa ficar isso. sabendo. Mas às vezes é interessante nós divulgarmos os trabalhos sociais, porque tem gente que quer se voluntariar e Isso, não conhece. Então, quantas exatamente. pessoas já me chegaram e né, poxa, como é que eu faço para participar do Hospital do Amor? Essa semana mesmo, uma menina que trabalhou comigo de Sirineia, minha irmã teve câncer e ela quer muito participar do Hospital do Amor, ela quer ajudar porque ela é design de sobrancelha, ela quer dar sobrancelhas Isso. para as Que mulheres é com tão importante pra câncer. gente ao término ali do tratamento. Aí eu falei para ela, não me dá o número dela agora, já coloquei ela no grupo Mulheres do Amor, que a gente tem um grupo, né, em prol do hospital, e fala pra gente também, você também
passou por esse processo, né? Então, assim, Isso. e como foi conciliar? Na verdade, assim, fazer a gestão, Raquel, porque eu imagino tanto que você é procurada por pessoas desempregadas, e assim como por empresas. E você passar o diagnóstico que você já vem enfrentando há algum tempo, né? Conta pra gente como é que foi esse processo de descobrimento do diagnóstico da doença. E você está agora, e ainda atender essas demandas? Então, eu tive o primeiro diagnóstico em 2019, né, que foi um baque porque foi diagnóstico e logo em seguida a pandemia. Só que aí eu brinco que as pessoas que não me encontraram naquele período, que a gente não saiu muito, né? É, Então eu digo que o mundo parou assim para todo mundo. Então aquilo meio que. E eu era mais nova, né? Eu te falo que receber agora, novamente, né? O retorno dessa doença para mim foi mais difícil, porque eu estou mais velha, e algumas coisas a gente que fica. velha mulher, tu tá com 40 anos, pelo amor de Mas a gente Deus. tem aquela sensação, eu sempre falo, inclusive eu dou mentorias de carreira, as mulheres sempre falam assim, Raquel, eu acho que se eu conseguir um emprego agora, as de 40, vai ser minha última oportunidade. Aí, não, mas elas dizem que querem aposentar lá. Elas querem trabalhar seus Aham, 10, 12 anos, pô, é uma aham, carreira, né? Então dizem que vai ser seu último amor ali né, é, profissional. E aí, assim, acho que eu passei, eu sou católica, eu falei que estou frequentando o espiritismo, mas eu sou católica, eu acredito muito, sabe? E assim, eu tive desde o início aquela certeza de que ia dar tudo certo. Eu via as pessoas na minha casa, sabe, parecia luto, parecia que tinha morrido alguém, e eu dizia, o que que aconteceu aqui? Eu ficava consolando todo mundo. diante de um diagnóstico, Eu as acho que pessoas agora já. repetiu, assim, mas eu fui muito forte nesse sentido. Mas, por outro lado, assim, algumas certezas não vêm, a gente fica, né, querendo ou não, muitas dúvidas, e aí agora, a recidiva dessa doença, veio tudo à tona, mas entende-se que agora ela vai me deixar em paz, Vai assim eu sim, vai espero, se Deus né, quiser. nós fizemos um tratamento mais drástico, assim, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo Já certo, e para deu. as mulheres que estão passando por isso, gravei um vídeo muito legal de Outubro Rosa, que não é o fim, é um recomeço, né, Com certeza. eu De acredito muito, de esperança, de esperança, cuidado, de isso, aprendizado, de né? aprendizado. E eu vou te falar uma coisa, muitas pessoas, inclusive eu ouvi essa semana isso, uma moça falou para mim que era fumante, começou a acompanhar o sogro no Hospital de Amor em Porto Velho, largou o vício, porque ela falou, ali é doença, ali entendeu? Olha só. Então, assim, eu acho que às vezes Deus te confronta para falar, é o choque, Se assim, ressignificar, isso, né? falar assim, o teu problema era desse Desse tamanho. tamanho. Você está vendo que tem gente que tem problemas tão Tão grandiosos, né? grandes, né? É E a verdade. gente fica toda hora reclamando e fica. É É isso mesmo. verdade, é verdade. Mas durante todo esse cenário, né, eu vejo que você ainda continua muito presente nas redes sociais, ajudando as Isso. pessoas como marca empregadora mesmo. Eu vejo que você é uma pessoa de referência. A tua rede social ela se tornou uma referência em quem quer buscar uma vaga de emprego. Como que você se vê com essa responsabilidade perante isso? Eu acho também a questão do tratamento versus rede social, eu acredito que me ajudou bastante, porque eu acredito naquela passagem bíblica que diz que onde um ou mais estiverem, né? E eu pedi vibrações, eu acredito muito nisso, né? Eu falava, torçam por mim. Os E textos eu já até todos te eram mandei lá, eu falei, eu estou em Os oração. textos eram sempre muito É, positivos, né? Mesmo que às vezes eu não estivesse tão positiva, mas eu escrevia positivamente para dar tudo certo, e graças a Deus deu assim. Mas eu procurava me ocupar. Eu achava que se eu desocupasse eu ia ficar triste, eu ia. Então eu procurei me ocupar muito mais e eu vou falar para você, deu super certo. olha, Porque eu desvirtuar o o tempo foco. passou, eu não senti, quando eu vi já estava com diagnósticos positivos. Então, assim, ter a mente ocupada naquele, né? Como eu não tinha muito, eu sempre trabalhei muito, e como eu não tinha o trabalho, eu falei, eu tenho que me apegar a algo. Então, o Instagram me ajudou em diversos momentos, nesse sentido, inclusive de tristeza, de solidão, mesmo tendo todo o apoio da minha família. E eu acho que ele veio também para dar esse suporte. Para essas pessoas que buscam, né? É isso. E como que tu enxerga, Raquel, essa exposição? Porque a rede social ela ajuda muito, mas ela também tem um lado de Isso. superexposição. E as pessoas hoje, ela tem muitos na internet, a gente acha especialista em tudo Isso, e isso. infelizmente não é especialista em É. quase nada. Que na nossa época, assim, pelo menos assim, eu lembro que eu vejo
eu trabalhei muitos anos na Rede Amazônica, era gerente de pessoas, eu ia contratar aqueles menores aprendizes, Sim. aí eu dizia, meu Deus, eu queria tanto essa oportunidade na época que não tinha. Então, Uhum. assim, a gente trabalhava no mercado negro, eu Hoje digo eles são assim, preparados, escondidos. né, para quando Era chegar o para quando emprego de chegar o verdade. emprego. Hoje Isso, eles têm a oportunidade que a isso, gente não isso. tinha. Não tinha. E mesmo assim, parece que essa rede social com essa nova geração, eles não estão muito preparados Isso, emocionalmente. Como que tu isso. enxerga isso? Esses dias eu ouvi uma frase que eu falei, nunca mais tinha ouvido. Eu tô twitteira, eu tô no Twitter, o Twitter é muito vivo. É, Você se informa primeiro lá, lá para depois depois chega que vai nas para as outras. redes Isso. sociais. Aí eu ouvi uma pessoa, né, li uma pessoa dizendo assim, eu não sei opinar sobre isso. Eu disse, que chique, nunca mais eu tinha ouvido isso. Eu não sei Porque opinar. todo mundo É é especialista especialista em em tudo, tudo, e que né? não é Tem especialista em isso, nada. hoje é sobre política, hoje é sobre religião, hoje é sobre. Então, todo mundo opina tudo. Eu É acho verdade. chique. Hoje em dia a pessoa diz, olha, não tem Não uma. tenho autoridade para falar sobre Então, isso. né? E realmente, assim, a informação, ela está lá. Eu vou começar respondendo como a nossa. A nossa exposição, eu acho, eu sempre fui muito tímida, apesar de falar em público, falar bem. Eu era aquela aluna que pedia até para apresentar os trabalhos. Eu Uhum. gosto de falar, tanto que quando foi para escolher carreira, todas as pessoas diziam, faz jornalismo. E eu sempre era muito tímida, eu gostava da voz, falavam, você tem a voz boa, eu queria ir para o rádio, sabe? Eu queria uma coisa mais Hum. dos bastidores. Eu ainda tenho esse sonho adormecido, assim, né? Mas eu não gosto, você vê que eu tento não colocar muito o pessoal, né? Entendi. Você é casado, você tem filhos e tem tudo isso por Por trás. trás, Mas eu acho que é muita exposição para muita gente, né? é, E aí começa a opinar sobre tudo também, sobre a minha vida, sobre é. coisas que eles não vão saber. É, tem um lado bom, igual eu te falei, muitas pessoas torceram por mim, vibraram por mim. Quando eu preciso de alguma campanha, alguma coisa, eu coloco. Tem muita gente ao nosso favor, muito rápido. Hoje eu comunico 100 mil pessoas muito rápido. É. Nós somos 60, lá no WhatsApp são mais de 20 mil. Aí tem o Twitter, eu juro pra você, a menina falou, Raquel, tá com 3 cachorros que você posta que com meia hora a gente encontra. Você tem Olha noção só, disso? no Eu, alcance, eu, eu achei, eu o tô criando um máximo. cachorrinho agora, eu tô apaixonada. Eu acho que se eu perdesse, aí Deus me quando eu livre. vejo um cachorro perdido, eu corro, não tem nada a ver, meu grupo de emprego aparece um cachorro. Olha só. Agora, olha a rapidez disso. E Que você, não sei se você tem pet, mas assim, as eu crianças então tenho. sofrem Meu muito. Deus, meu Deus. E aí, A assim, minha, a minha, eu moro no condomínio, ela não perde a oportunidade de vadiar. Eu digo para ela que ela vai passear no condomínio. Ela vai olhando pra gente, olhando, e eu volte para casa, porque lá pega até multa no meu condomínio ficar né? solto. E ela gosta de ir pra rua. Agora imagina, na rua que não é o condomínio fechado, e os bichinhos, ó, vê a oportunidade, tem até meme de internet, quando os cachorrinhos vê a É, oportunidade, tem de eles. tudo dentro de É, casa, que vê tem o de portão tudo. aberto. É Mas então verdade. é uma comunicação muito rápida, É né? verdade. E aí, a parte boa da internet é essa, a comunicação ser muito rápida, muito aberta. Hoje tem muita coisa grátis. Você vê que antigamente, para você fazer um curso de informática, era Meu caríssimo, Deus. né? E Quando eu eu era vou, criança, que a minha mãe fazia, eu ia para era aquele sábado, aí datilografia, eu tinha que ficar uma hora assim, ó. e Tá, era tá, 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 não era qualquer pessoa que tinha acesso, né? Não, Eu vou palestrar, eu falo que um blazer hoje, você só em conseguir comprar só um blazer, quando a já, gente começou a usar era o tailleur, meu tinha que comprar um Deus, o conjunto conjunto caríssimo. caríssimo, Então, assim, quente. aí eu digo, gente, eu não faço, anuncio nenhuma loja, mas hoje tem brechó, tem não sei o que, você consegue vestir. Consegue, Aí eu falo para as meninas, você coloca um jeans, coloca um blazer, é outro evento, é é outra pessoa, é verdade, outra é situação. verdade, Até numa seleção, a visibilidade é é outra. verdade. Né? Então Então você ajuda procurem. até nesse Com sentido, né, certeza. de ter Eu tenho uma postura. palestra que terminei o ensino médio. E agora? Olha só, Né? E eu falo muito sobre a postura, porque a primeira imagem, querendo ou não, ainda é a que fica. com Né? Tem uma frase que certeza, diz que às vezes a gente não vai ter uma segunda oportunidade, né, de é deixar uma verdade. primeira boa impressão. Então eu falo, veste isso, não coloca o brincão, olha o perfume, olha o decote, olha... E eu deixo eles tudo prontinho, entendeu? Que E falo show. até sobre o nervosismo que vai dar, mas realmente tem jovens e sabe que eu acho que eles estão se iludindo com a própria internet, É, vendo youtubers, vendo influenciadoras que falam que ganham 100 mil reais muito rápido, aí é, eles estão achando que é o caminho. é. Mas eu acredito muito no estudo ainda, no Com conhecimento. certeza, Eu as acho que eles experiências em empresas. têm que investir em si. A É, gente sempre, eu fui numa entrevista uma vez me perguntaram se o Instagram acabar hoje, ele não é minha fonte de renda. não, E eu falei, é, eu sei onde é o sim, eu adoro trabalhar. é, Então, essas pessoas, até as que estão maiores, né, deveriam refletir se acabar hoje. é.
Então, assim, não, você tem sua profissão, isso aqui é um passatempo, uma fonte de renda, E o que enfim, pode acontecer, Raquel? pode. Eu, por exemplo, eu acredito, gente, não é a lei a conspiração, né? Não é, mas já pensou se existe uma pandemia digital? Hoje nosso dinheiro é digital, tudo é digital, Sim, os influenciadores, esse povo, muita gente vai passar fome. isso. Se tiver uma pandemia, porque nós tivemos uma pandemia que todo mundo. E se tiver uma pandemia digital? Se o Elon Musk ou dizer, não, os satélites deram problema, não dá para comunicar com o mundo em Eu 3 meses. estive em um evento em Minas recente, o Hacktal, e tinha uma galera do Senac indo só para debater isso, porque eles disseram que e vai ser muito breve, principalmente a internet, que o sol está atingindo, tal, tal. Isso, E assim, tem pessoas que estão. Eu vejo pessoas chorando que perderam suas contas porque é a fonte desesperadamente, de é a fonte renda. de renda. Então, assim, gente, vou falar uma coisa sobre profissões do futuro que você não perguntou aqui, mas só para dar o Pelo gancho amor de Deus, com muita que vontade. dizem que daqui a 10 anos os jovens vão ter, até os seus 30, vão chegar ali os seus 30 anos, com no mínimo 5 profissões. E talvez eles estejam exercendo todas elas. Olha Então, só. você ter hoje um plano A, B, C, você saber fazer mais coisas, né? É, Se você para pensar, Irineia, há 10 anos atrás, não vou falar 10 porque eu já estou no Instagram há um tempo, eu usava esse texto lá atrás, mas 12 anos, não tinha influenciadores não não tinha, faturando, não tinha. né? Hoje você vê que tem jogadores de League of Legends, os meninos vão para São Paulo, tem concentração, tem. É, E quantos anos tem tua filha mais nova? 10. E a Eu mais acho que velha, 15. ela não está na quinta série, mas hoje uma criança que está Ela na está na quinta quinta série, série. uma criança que está na quinta série, você não sabe qual vai ser a profissão dela, porque Ela está na quinta série. provavelmente ainda vai ser inventada. É porque a inteligência É artificial está muito vindo rápido, é rapidíssimo, já está muito tomando rápido, muitas profissões. né? Você vê que o LinkedIn atualiza todo mês as melhores profissões para trabalhar e vai Vai mudando. mudando, Então, exatamente. assim, e aí já deixa a dica para quem tem a meninada, né? Para profissões, tudo é digital. Ai, a Isso, minha já quer veterinária de grande porte. é. Ela desde pequenininha, as minhas Vocês duas. gostam, né? Eu É, meu acompanho. marido é pecuarista e as minhas duas já lá em casa só botei veterinária, que É. uma que é de grande porte, a outra que é um geral. E a minha pequenininha de 10 anos, ela já fala, eu digo, meu Deus, essa menina vai ser certo, porque como cristã eu acredito no poder da palavra, ela fala todo dia que ela vai ter um abrigo de animais. Mas você vê Que que ela hoje, ama animais, mãe, quando eu crescer, eu vou ter um abrigo que eu vou sair colhendo tudo quanto é a animal gente da rua. acabou de falar dos pets, eles têm muitos casais que hoje adotam, assim, dizem que são. Eu tenho visto o crescimento dos hospitais 24 horas É, veterinários, então as minhas duas já estão, eu tenho certeza, já estão empregadas. pelo que elas declaram todo Sim. dia, veterinária de cão de porte e ser dona de um canil. De um canil, ela fala para mim, Até o plano B já tem. ela fala para mim, não, mãe, se eu ver gato, ou se eu ver cachorro, se eu ver bicho de rua, eu vou pegar e vou levar para o meu abrigo. Falei, minha filha, então se prepare, que vai dar certo, já que você declara isso todo dia. Isso. Mas, Raquel, eu vejo que você também trabalha com, não só no online, né? Isso. Você faz encontros ali para palestras. Quem faz esses convites? Geralmente são empresas, faculdades. E aproveitando mesmo o gancho, me diz como que você enxerga, qual é o público que você pode atingir levando as suas palestras? Então, hoje eu tenho os eventos corporativos, sim. Tem muitas. Quando eu comecei a postar as vagas, que eu fiz despretensiosamente, como eu te falei, eu fiz num período de desemprego. Cresceu tanto que depois o Instagram estava me dando mais rentabilidade do que quando eu trabalhava. E aí eu larguei uma época os empregos, foquei no Instagram, depois fiz os dois, a gente se reencontrou, né? Faz pouquíssimo tempo eu estava, inclusive, à frente de uma marca, mas assim, o que que acontece? No que eu postei que as pessoas tinham que se qualificar, as empresas falaram: olha, se essa menina está dizendo para tanta gente, por que que eu não vou colocar o meu produto lá? E vieram muitos empresários, e hoje eu só faço voltados para a educação, né? Eu tenho essas parcerias com cursos, faculdades, então veio muita coisa boa, chegou até nós, né? E assim, como você disse, eu acho que o meu público já foi lá atrás, 65% classe C e desempregados. Acredita que hoje eu tenho pessoas que dizem: Raquel, eu tenho 2 empregos e eu não consigo sair daqui, porque é Olha, muita dica, é muita coisa boa. Tem olha o só, próprio empresário que fica de olho lá em tudo que está está acontecendo, né? acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, né? Fora a parte do voluntariado que você falou, que muitas pessoas te procuram, eu vou dar até uma dica aqui. Vocês sabiam que no currículo é muito importante o É, voluntariado, ele é levado em consideração. com certeza, porque as pessoas que têm a sensibilidade de ter
de estar voltada para as ações sociais são seres humanos melhores, eu Porque, penso. assim, não é possível que uma pessoa que doe uma das coisas mais importantes que é o seu tempo, Seu seja tempo. uma pessoa ruim. E uma pessoa que não vai trazer Que não, uma exatamente. evolução, né, para sua empresa, para o Isso, seu cargo. isso. Não, muito E aí legal. eu tenho, assim, eu viajo muito, eu gosto de investir nesses cursos, né? E aí eu acho que os empresários vêm e falam, não, traz novidade. Se ela vai atrás de novidade, que ela traga para cá também. E aí eu procuro muito treinamento, desenvolvimento, fora o recrutamento e seleção, hoje que muitas empresas também me procuram. Olha, eu vejo que você posta, eu divulgo, eu quero fazer uma seleção. Eu tenho também hoje Como dar esse produtos suporte. rentáveis lá também, que não entrou com social, mas entrou muita coisa depois. E aí Entendi. muitos empresários hoje me procuram para fazer recrutamento e seleção. Eu já fiz recrutamento aqui de mais de 500 pessoas. Eu já lotei salas que, tipo assim, tiveram 5 turmas, entra, Show. sai. E assim, eu ganhei vários prêmios, eu passei. É para você. Veio de uma forma, né? E aí isso deu visibilidade em lugares que eu não imaginei, São né? ramificações São que isso. estão E crescendo, aí mas todo veio mundo de Deus olho nas ofertas. devolvendo, né? É, Deputados, vereadores, né? Me deram vários, eu recebi várias premiações por causas também que eu tive. Pautei muito mãe solo, pautei muito a mulher, oportunidade de trabalho para mulheres, né? E hoje dizem que as empresas que as mulheres, que o CEO é uma mulher, elas são muito mais muito, humanas, isso, muito mais humanizadas. humanas. Eu fiquei conhecida pelo RH humanizado. Não é só. E eu brigo. Eu posto uma vaga, mesmo que seja gratuito, ou se ele me pagou para fazer a seleção, e deixam de molho lá no sol quente, eu ligo lá e falo, olha, isso não se Tá faz. Você tem que certíssimo. tratar dessa É, forma, você mesmo tem. porque você tem uma corresponsabilidade, Exatamente. porque você Hoje, divulgou. e para divulgar gratuito, que hoje eu não sei o que é golpe, o que não é, eu tenho que É, sondar isso tudo. Isso me dá um exatamente. trabalhão. É, Né? Lá atrás eu já divulguei coisa sem saber, ficou pouco tempo, mas era venda de curso. é. Né? Hoje tem muito em São Paulo, né? A venda de Gente, curso você deve. disfarçada de emprego. Eu não sou influenciadora, estou longe. Acho que todos nós somos um pouco influenciadores, mas assim, né? Eu tenho ali um pouco mais de 8 mil seguidores. E o tanto de proposta de jogos que esse Ah, povo vem sim, oferecer. Eu sim. queria R$ 1 por cada proposta que o povo quer que eu divulgue. Aí as divulgações o povo vem me procurar. Tudo deve ter muito. Muito. Eu tenho bastante. Eu estava, Essas inclusive, ofertas eu indecentes. estou indo à COP na semana que vem e eu vi o crivo para escolher os influenciadores lá de Belém. Aí muitos falam, nossa, mas eu tenho XY de seguidores, mas você divulga coisa errada. É Então, assim, eu levo muito em consideração o social. a base, O né? que você faz no todo. E eu digo assim, eu falo, gente, eu olho assim, eu tenho 8 mil seguidores, mas eu olho às vezes no meu Instagram, final de semana é uma vida tão pacata, eu coloco meus Eu patinhos adoro. nadando, eu olho 2 mil pessoas, eu falei, gente, é muita gente vendo meus patos nadando, aí eu começo a rir. Então, Se eu quisesse, eu tinha ganhado muito dinheiro na internet. Eu sou julgada dentro da minha filha eu fala, sei, você não gosta de dinheiro? Eu falo, eu gosto de coisa correta. Não tem é, como, porque cobra, é, entendeu? Isso aqui vai voltar. e isso, e você tá deixando a sua semente, não é uma Exatamente. terra sem lei, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Raquel, conta para mim qual foi uma experiência que eu creio que você tenha muitas histórias para contar, mas uma experiência que te marcou muito nessa questão de ajudar, de dar a oportunidade que tu disse, meu Deus, isso valeu a pena. Assim, uma história que você viu essa pessoa ter a inserção no mercado de trabalho. Enfim, conta para mim. Não, Irineia, essa história me marcou. Eu vou contar duas curtinhas, tá? Pode ficar à vontade. Não é a história, é mais ou menos, eu fui para o Instagram e hoje a internet ela tá fácil, tá barata, mas lá atrás não era. Você vê que tinha pacotes de dados e tudo Uhum. mais. E aí, muita gente mandava para mim assim, Raquel, tem como você postar os stories mais para noite? Ou tem como você fazer isso e isso? E eu fiquei muito curiosa, porque dizia assim, eu não tenho acesso à internet para stories. Aí eu vou para casa da vizinha pegar o Wi-Fi. E eu falei, mas não pode, se eu estou fazendo um negócio para chegar em todo mundo. E É. foi aí que eu fui pro WhatsApp, porque as operadoras davam WhatsApp gratuito. E aí Uhum. eu abri os grupos de emprego que deram super certo, assim, foi um boom mesmo, né? Hoje tem as comunidades, mas aquilo me tocou muito, assim, de eu fazer uma coisa voluntariamente, gratuito, e ter gente que mesmo assim não estava acessando, para você ver como são as classes sociais, né? Olha só. E aí também uma história, eu acho que essa seleção grandona que a gente fez para a GP7, tinha um senhor
né? PCD, aposentado. Ele estava passando lá na frente e ele disse que não sabia que movimentação era aquela. Ele é meu grande amigo até hoje, o seu Mauro. E ele disse, sentou. E aí ficou, entrava turma, saía turma, eu falava, o senhor já foi atendido? Ele disse, não, estava passando e eu não entendi direito. Eu disse, mas o senhor tem um currículo? O senhor tem interesse? Ele disse, olha, eu aposentei, mas dependendo, tem interesse. Eu só tenho um currículo, não, vamos imprimir o currículo, vamos fazer PDF, vamos não sei o quê, porque tudo isso a gente faz. Eu tenho os feirões de emprego, a gente está no 5º feirão. Olha A só, gente confecciona, a gente imprime e ajuda a pessoa a ler aquilo ali, sabe? Porque para ela para aprender a se poder até vender se melhor. vender. E aí imprimimos, e aí ele é porteiro de lá até hoje, todas as vezes Olha, que onde ele me encontra, ele ele é conseguiu uma a autoridade, reinserção. assim, isso, Olha, terceira idade. olha só que show. E aí ele fala, mas eu tenho as fotinhas dele, né, E que a ele confiabilidade do empregador em ter uma pessoa eu falo para que responsável. quem perguntar para o seu, quem é Raquel, ele é Deus no céu, e a dona Raquel, ele fala assim, entendeu? Porque É, você viu nele uma e oportunidade. esses dias, uma ex-colaboradora falou para mim, Raquel, você falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: eu acho que você não tem noção das vidas que você tocou, das coisas que Impacta, você impactou, e eu não acredito. tem mesmo. Juro para você, você me apresentando, aí eu ouvindo, falando: caramba, É tudo isso que eu é sou? tudo isso. A gente É. chega nos lugares porque a gente deixa o dia a dia, né? Não, A a gente correria. esquece de olhar para a gente, para o Isso. seu coração, né? E você, meu Deus, é uma pessoa que é referência mesmo, uma pessoa que a gente fala em. Você sabe, eu já contratei você através dos meus clientes que eu queria, não, vamos contratar ela porque ela é a cara E a da. gente vai muito no automático e às vezes Isso, esquece de esquece parar e falar: é isso mesmo. de olhar para a sua jornada, né? Isso, E isso. jornada que tem sementes em várias vidas, Nossa por Senhora. mais que você às vezes nem imagine. Eu Porque recebo. até os feedbacks das empresas, eu acredito que a empresa no dia a dia, na correria, não, poxa, não vai dar nenhum feedback. Ô, Raquel, obrigada E eu pela. recebo também deles, né, assim, todos os dias, então tem os destaques lá, já são mais de 500 pessoas, fora as que não mandam, porque tem muita gente que não manda, né? É, E eu leio, eu falo, caramba, hoje ficou tá uma coisa muito, a própria foto, assim, aquela pessoa que tá naquela foto, nem lembra a Raquel que eu estou hoje, mas eu digo que virou brand, né? As pessoas verdade. falam, quando eu vejo aquele marronzinho que tem uma história nova, eu corro porque é uma coisa boa que É tem uma ali. coisa boa, Então olha eu falei, só. não, não vou mudar essa foto, ela virou minha imagem, as pessoas conhecem, e elas Muito têm legal, esperança ali, muito entendeu? legal. É. Raquel, diante de todo o cenário que a gente vê para os jovens que estão passando para a nova inserção no mercado de trabalho, com as novas tecnologias, com a internet que tira muita a atenção, vira. Como que eu posso te explicar? Assim, na minha época como jovem, eu ia buscar os cursos e hoje eu assisto, eu compro mentorias internacionais Sim. pelo online. Você participa, há hoje a facilidade de aprendizado, mas parece que os jovens eles estão perdendo um pouco do tempo para com o entretenimento que não leva a um A nada. crescimento pessoal. É, não leva. Fala pra gente qual é o conselho que você daria para os jovens para eles terem um futuro, né, no mercado de trabalho e que deixem de lado esse entretenimento que prende os nossos jovens frente a TikTok, frente às redes sociais, e eles buscarem trabalhar um conteúdo. Conta pra gente, pela sua experiência, né? Conta pra gente o que que você falaria para esses jovens em busca de qualificação profissional. Eu acho que nós estamos emburrecendo. Eu mesmo, eu tenho minha parcela de culpa, eu era leitora assídua e hoje eu não consigo, porque é tudo muito rápido, tudo muito fácil. Eu vou para o livro físico, não consigo mais passar ali da quinta página, né? E hoje você vê que o mercado, a internet tem até a forma de atração deles. Viram que você ia para o YouTube, tinha um vídeo de 15, 18 minutos, e hoje tem vídeos de 3 minutos, porque vem que mais do que aquilo não prende a atenção do jovem. Então, até Exatamente. a forma de fisgar vocês, né? Você que vai assistir, enfim, eles têm. E aí eu vi esses dias um vídeo que disse: o filho do rico não passa o dia no TikTok, porque ele tem um curso, ele tem a natação, ele tem o judô. E aí tem pais que não têm condição de dar aquelas. E aí acha que o menino o dia todo no TikTok Tá bem. tá bem encaminhado. E aí eu pediria o apoio aí dos pais mesmo, para o meu filho mais novo fez 14 agora, e eu já inseri, eu falei para e a dica que eu deixo é o Sistema S. Aqui pra gente é o Sistema S. Você vai hoje no Senac, você tem cursos muito bons, gratuitos, eles dão tudo até o material, E Irineu. não é nem
só o curso em Não si, é o mas a curso. convivência com as outras Com outras pessoas, pessoas, com outras conhecimento, classes, sair daquela. O Acre está totalmente sem opção de lazer, né? e sair de frente das Isso, telas, sair da frente das telas e ter amizades que vão te proporcionar, né, um um crescimento pessoal. crescimento. Exatamente. Então, assim, o CIEI está aí. Eu tenho vídeos lá no minha rede social do CIEI, do IEL, do Evaldo Lodge, que também ajuda muito, né? Do Senac, da Fundação Bradesco, que hoje também é uma parceira, assim, que ela... Porque, assim, as mães falam assim, mas eu não tenho como... Gente, o Senai dá até o Vale Transporte. Tudo. Tem E sem bolsa para contar que o estudar. Senai, ele ainda insere eles no mercado de trabalho Ainda através do menor do insere aprendiz. depois, né? Vai para o supermercado, vai. É. Então não deixem é um experimento social mesmo que É. eles estão fazendo com jovens e eles estão caindo, mas eu acho que o puxão de orelha aí, porque o jovem não tem muito esse discernimento, é com as A mães. formação da personalidade deles ainda está em É com formação, os né? Os pais, para pais não que têm que deixarem. orientar, né? Eu Exatamente. costumo dizer assim para todo mundo, eu digo assim, o que eu mais gostei na época de faculdade, dos cursos que eu fazia, não era só o conhecimento em si, foi a relação. Eu sou formada da primeira turma de comunicação do Acre, da época era IESAC. Sim, Então, quem veio fazer faculdade comigo já eram as pessoas que muitos jornalistas que já estavam na área há muito tempo, o sim. Aires Rocha, a Miriam Moura, não sei se tu lembra. Então, assim, o seu Laércio, que era um senhor, ele não era, não, ele que o seu Laércio, graças a Deus, está vivo e somos amigos até hoje, que ele já era um senhor, mas o sonho dele era fazer comunicação. Então, a nossa sala era uma diversidade. Aquilo, para mim, me gerou, eu digo, gente, um crescimento Você, pessoal. você percebe que hoje eles acham que dominam a internet e aí eu vou contratar para uma empresa, a empresa demite porque ele não tem o português Não básico, que tem é a comunicação mínima. mínima. Então, assim, De empatia também, de sociabilidade. isso, mas assim, eles acham que acessar Instagram e TikTok tá dando base de informática. Tá, Não tá. não dá. Não sabe abrir uma pasta, coloca nova pasta. O menino nunca teve contato com o computador mesmo. E a E, saúde mental? e a saúde mental, que tá Porque ó, indo. nós tivemos a menina lá que dança, que é linda, que é a Vanessa lá, que foi pro Big Brother. Foi uma super exposição que você via que ela não tinha preparo nenhum emocional, porque a vida dela era dentro de um TikTok, né, Isso. dançando. E chegou lá, você viu que até a saúde emocional dela não E estava. aí eles, tendo em vista que está dando uma grana, sim, a internet é muito boa nesse sentido, mas vão se qualificar, né, para uma escrita, para uma oratória, né, Para que hoje falar é em muito, para falar em público, para ter público. convivência com outras A maioria é pessoas. super nervoso, não consegue sair dentro de um quarto, né? É verdade. Então, assim, mas eu gosto Na hora de muito. sociabilizar, Não não consegue. Que consegue. hoje eles falam que entra pelo currículo e sai pelo comportamento. Não sabe se comportar mesmo na empresa. E isso é muito complicado. Ai, verdade. Bom, ai, que dó. É dó que eu tenho que encerrar, porque eu amo esse tema, eu amo conversar com a Raquel. Mas, assim, eu coloquei até umas anotações aqui, Raquel, assim, que o trabalho realmente pode transformar, mas quem transforma o trabalho são as pessoas que escolhem colocar humanização, empatia no que fazem. E a história da Raquel nos lembra que oportunidades não são apenas números, elas são vidas que seguem, sonhos que se reorganizam, dignidade que renasce com a história do Senhor que ela acabou de falar aqui. Muito obrigada por São vidas, compartilhar isso com a mesmo. gente um pouquinho aí da tua história, da tua missão, tá? Eu torço muito por você. Antes de eu encerrar qualquer coisa, eu quero que você deixe aqui o futuro. Conta para mim os seus planos de futuro esses sonhos, porque eu sei que tem sonhos guardados nesse Sim, coração sim. aí para essas pessoas que seguem você. Conta pra gente desse sonho. Então, eu queria dizer que eu estou sempre lá pelas ruas da internet, né? Eu costumo dizer isso. E aí eu tenho pretensões hoje nacionais, né? Eu tenho estudado muito, então nós sabemos por exemplo, o Emprega Acre, né? E aí a gente vai fazer os cursos, eu compro muita mentoria, também sou viciada. Ah, eu Eu amo adoro estudar. estudar, Eu adoro também. aprender. Eu acho Eu que o também. conhecimento liberta. Quando eu falo que eu tive filho na adolescência, mas eu nunca consegui, até hoje, chegar para o meu marido e dizer, me dá R$ 10, me dá R$ 20, lá jovem, lá atrás. Hoje me dá um cartão, me dá. Eu Também sempre não. fui. E aí, quando eu saio, ele não pode dizer, onde é que você estava? Com o que você gastou? Porque eu que consegui. Então, eu não suporto. Então, eu acho que independência financeira
financeira também é muito importante. Muito bom. E hoje, né, para as mulheres que estão aí dependentes financeiramente, então o caminho é esse. Tenho pretensões nacionais, né? Tenho convites, eu tenho convites, inclusive, ano que vem para. Sabe que eu sou sempre convidada para política, e eu acho que não é o caminho, assim, eu falo que dá para ajudar de outras formas, né? Eu vou dizer que tem coisa boa vindo por aí. Eu acredito que as pessoas, geralmente quando a gente está assim, quando tem um pouco de visibilidade, as pessoas já querem levar para a política, E aí, né? mas eu iria de uma forma diferente, sabe, né? Eu Diferente, não ia né? ser mais uma, mas assim, eu digo que vem coisa boa por aí ano que vem Novos novidades, sonhos, novos sonhos, com colocação profissional a nível nacional, se Deus isso quiser. mesmo. Se tudo der certo, tá? Eu venho aqui te contar. Ah, vem sim. Olha só que nós vamos cobrar, viu? Muito obrigada, Eu que Raquel. Que agradeço. você continue aí a sua missão, sabe, de levar o melhor para esses jovens, para as pessoas que estão buscando uma recolocação profissional, porque não são apenas empregos, né? Isso, São famílias, são sonhos, são exatamente. oportunidades. E muito obrigada, Boa viu? noite, hein? Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Até o próximo episódio, viu? Já segue a gente, podcast Voz que Eleva. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau.